Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje é quinta-feira, dia 16, são 20 horas e 30 minutos. Eu sou André Gomide, com Carlos Freze e Beto Pérez, esse é o programa Diálogos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo para que chegue até os prefeitos das cidades de todo o Brasil, para que eles possam conhecer esse trabalho bacana de desenvolvimento das cidades. Hoje nós temos aqui uma presença super especial, a Aline Pacheco, doutora Aline Pacheco, advogada, mestre pela FDV, a Faculdade de Direito de Vitória, faculdade inclusive onde eu me formei também. Aliás, demos aula juntos lá na FDV, eu não me lembro agora o curso, mas depois a Aline se lembrar vai falar. E a Aline, ela é defensora pública da União, faz um trabalho importantíssimo aí na defesa da sociedade, especialmente das pessoas carentes. Eu vou começar, então, perguntando para a Aline, primeiro, assim, o que é a Defensoria Pública da União, qual é o trabalho que vocês fazem lá e qual o seu trabalho específico, que eu tenho visto bastante aí pelas redes sociais, você dando muitas entrevistas, tudo. Conta um pouquinho para a gente, Aline. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Olha, eu acho que a gente deu aula junto, deve ter sido 2003, 2004, por aí, eu acho. Lá na FDV. Tem um tempinho. Eu passei em 2008 na DPU, sou defensora pública federal desde então. Eu passei na época, eu vim direto para Vitória, e eu sou capixaba, é uma coisa assim difícil, porque é um cargo federal, o pessoal costuma rodar o país inteiro, mas eu vim direto para casa e fiquei. A Defensoria Pública da União é um órgão público federal, ele conquistou independência, então a gente não está mais vinculado ao Ministério da Justiça, e é o órgão que presta assistência jurídica integral e gratuita à população carente, né, população vulnerável que não tem condição de pagar um advogado, que é entendido como aquela população que tem renda de até R$2.000. E a diferença da DPU para a Defensoria Pública Estadual é basicamente atribuição, porque a DPU ela atua nas matérias federais, enquanto a DPE atua nas matérias estaduais. Então, a Defensoria Estadual, o pessoal conhece muito com atuação na área de família, questão criminal, e a DPU tem uma atuação muito, mas muito grande mesmo em matéria previdenciária. Vou dizer assim que é o grande foco, porque a gente tem o INSS, que é um dos maiores litigantes da Justiça Federal, e tem uma grande massa de pessoas, né, que não conseguem aposentadoria, não conseguem pensão por morte, não conseguem auxílio-doença, e aí eles procuram a Defensoria da União para a gente tentar conseguir benefício para eles. Além da atuação na área previdenciária, a gente também atua na área civil, na área criminal, na defesa dos direitos humanos, e a gente tem uma atuação muito forte nisso, na questão dos indígenas, dos quilombolas, de todas as minorias que são muito atacadas, principalmente nos últimos tempos. E essa grande evidência que a gente ganhou nesse momento que você mencionou foi por conta do auxílio emergencial, né, que é um programa do governo que foi criado para tentar ajudar de alguma forma a população que está sofrendo tanto nesse momento, com perda de renda, com perda de emprego e tal, e como é um programa do governo federal destinado às pessoas carentes, que são exatamente as mesmas pessoas que se destinam ao serviço da DPU, acabou que coincidiu, porque muitos não conseguiram receber o benefício por uma série de problemas, e aí a DPU começou a atuar, e aí a gente realmente começou a fazer uma atuação aqui em Vitória, no Brasil inteiro, mas eu vou falar aqui de Vitória, né? Aqui em Vitória é muito forte, e essa atuação, como a gente está trabalhando à distância, não dava para a gente prestar mais a orientação jurídica presencialmente. Então, eu tive que ser criativa
né? E ir para a televisão, para prestar essa orientação, para explicar para as pessoas o que eles podem fazer, o que eles não podem. Foi assim, foi bem interessante, foi o que a gente conseguiu fazer, com rede social e televisão, para prestar essa orientação. E está sendo um desafio gigantesco, porque são 40 milhões de pessoas no Brasil inteiro que não conseguiram receber o benefício. Entendi. Uma coisa interessante, Aline, que assim, normalmente as pessoas criaram um mito, né, de que se você cair na mão da Defensoria Pública, você está ferrado, porque como você não pagou advogado e tal. Isso eu sei que não é verdade, eu sou testemunha, eu conheço você bem, conheço a Karina Mittleg-Bayer, que trabalha com você também, que é prima da minha ex-esposa. Eu conheço, vejo a luta de vocês, assim, a luta inclusive apaixonada, né, na defesa da sociedade. Sim. Então a gente sabe que, na verdade, isso é um mito mesmo que não faz o menor sentido, né? A Defensoria Pública da União, como as estaduais também, os defensores públicos, eles quando pegam uma causa, eles lutam para valer, para ajudar as pessoas, não é isso, Aline? Eu já ia falar Karina. Sabe o que é engraçado? Que, assim, falta cultura de defensoria nas próprias faculdades. Eu não me lembro de ter ouvido falar em defensoria pública quando eu fiz FDV. Não sei se você ouviu na época. Eu não ouvi falar. Não era algo assim, a gente estudava o Poder Judiciário, o Ministério Público, os 3 poderes e tal, mas ninguém dava ênfase para a defensoria pública. A defensoria começou a ter uma importância maior de uns anos para cá. E, graças a Deus, essa importância tem crescido e as pessoas têm entendido a importância da instituição e têm valorizado o serviço. E aqui em Vitória é engraçado que a gente percebe essa valorização, que os próprios juízes, eles ficam muito felizes quando a DPU está lá. Porque eles sabem que, querendo ou não, é uma pessoa que está ali, que é comprometida, que passou num concurso tão difícil quanto o deles, que se dedica àquilo, que não está por questões diferentes que não pela defesa da pessoa em si, sabe? E o defensor público, ele tem independência funcional. Quando a pessoa nos procura, a gente não é obrigado a fazer o que ela quer. A gente vai analisar a situação, vai ver se juridicamente ela tem algum amparo legal, para ver se propõe alguma medida judicial, faz alguma tentativa administrativa. Então, quando não tem, quando o caso assim, é totalmente absurdo, realmente não tem amparo legal, a gente comunica a pessoa e arquiva o processo e acabou. Já fiz isso zilhões de vezes, já recebi pedidos absurdos lá na defensoria, de pedido de patente de música sertaneja, de coisas assim, bem esdrúxulas que acontecem. Então, a população tem percebido vou falar, eu estou lá desde 2008, e eu percebo de 2008 para cá que isso tem mudado, sabe? Hoje em dia eu vejo que os próprios alunos, os próprios estudantes, eles já têm uma cultura de defensoria, eles escutam mais falar sobre defensoria, eles se interessam, eles veem a importância da função num país como o Brasil, que tem zilhões de pessoas carentes, ainda mais agora, nesse momento de pandemia. A gente está passando por uma crise econômica nunca antes imaginada, que as pessoas estão caindo mais ainda de classe social. Então, nesse momento agora, a defensoria tinha que ser, assim, muito, muito, muito mais forte do que ela é, para dar conta realmente da demanda que está surgindo agora e da que vai surgir ainda daqui para frente. Que bacana, Aline. Você sabe que o Beto Pérez e eu somos músicos. A gente tem um show aqui em Brasília chamado Na Sala com Toquinho e Vinícius. Fizemos agora recentemente uma live aí que foi o maior sucesso. Depois eu vou mandar para você o link do show. Tenho certeza que você vai gostar. E quando a gente for registrar o direito autoral das nossas músicas, nós vamos procurar você, então. Eu não sei se eu vou poder atender vocês, não, porque acho que vocês não passam no critério da renda. Não é sertanejo, mas é MPB, mas né, vamos pedir. Mas, Aline, vamos aprofundar um pouquinho essa questão aqui. A gente, como você sabe, a gente trabalha com as cidades humanas, inteligentes, criativas, sustentáveis. Lançamos um livro agora no domingo, fantástico. O livro já é o primeiro em vendas na Amazon. Tem grandes nomes aí do Brasil, Cristóvão Buarque, a Dora Kaufmann, Lex Poço, enfim. Tá bem legal o livro. E a gente, uma das coisas assim que a gente trata, porque
muita gente fala hoje no Brasil de cidades inteligentes, só que normalmente são grandes empresas tratando da questão tecnológica pura e simplesmente, mas não do viés que a gente acha que tem que ser. Tratam sempre assim, nós vamos instalar aí câmeras de vídeo monitoramento, sensores, plataformas, etc, etc. Mas, obviamente, as grandes empresas, especialmente as multinacionais, elas não estão muito preocupadas se isso vai dar algum resultado no desenvolvimento socioeconômico das pessoas, né? E a gente vem, desde 2013, lutando justamente para essa questão. E uma das coisas que nos preocupa muito é a questão da conectividade, né? Porque a gente já tem uma desigualdade muito grande no Brasil, e agora, quando vem a pandemia, começa a se falar em trabalhos remotos, você mesmo está falando que você precisa trabalhar remotamente, o juiz acaba trabalhando remotamente, enfim. Só que a gente tem um dado que quase em torno de 56% da população das classes D e E não tem acesso pleno à internet. Então, não adianta hoje o governo falar eu vou dar aula pela internet, porque essas pessoas não têm esse acesso. Não adianta o juiz falar que vai fazer as audiências pela internet, porque essas pessoas não têm acesso, né? Isso é uma coisa que está preocupando muito a gente. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Depois eu vou passar, depois que você falar, eu vou passar um pouco para o Carlos Freixo falar também. Mas como é que vocês estão vendo essa questão? Porque o mundo está mudando, as cidades estão se tornando inteligentes, o trabalho remoto já é uma realidade, a internet está aí funcionando, e parece que está aumentando a questão da desigualdade, né? Como é que vocês estão vendo isso? Então, é uma questão muito complicada, sabe? E aí tem dois pontos, assim, principais que realmente me tiraram o sono nesse período, que foi um com relação ao auxílio emergencial propriamente dito e outro com relação às audiências. Bom, com relação às audiências, vamos começar por aí. Como é que aconteceu? A Justiça Federal ela já é toda eletrônica, graças a Deus. Os processos são todos virtuais e os processos administrativos da Defensoria Pública da União também são todos virtuais. Então, a gente já consegue fazer esse esquema de teletrabalho, home office, há muito tempo, sabe? As pessoas perguntam, quantas horas por dia você trabalha? Eu falo, olha, depende do volume que eu tiver. Tem, às vezes, final de semana que eu estou em casa fazendo prazo, fazendo processos. Às vezes, eu estou em casa com a internet, com o notebook, trabalhando normalmente, porque os processos são eletrônicos, são virtuais. Então, eu faço a petição, mando pelo protocolo eletrônico, está tudo resolvido. E aí, no comecinho da pandemia, ficou tudo meio suspenso, né? Porque a gente não sabia para onde ia, quanto tempo ia demorar, ninguém tinha muita noção do que estava acontecendo. Os prazos foram suspensos, as audiências foram suspensas, ficou tudo meio parado. Só que aí, com o passar do tempo, foi se entendendo que algumas coisas realmente não podiam ficar paradas e decidiram, então, começar a fazer as audiências online, virtuais, enfim. E isso foi algo que, assim, me preocupou e eu fiquei muito feliz aqui em Vitória com o juiz federal da Serra, que é o Caio. Ele é maravilhoso, ele fez um grupo interinstitucional, fez uma reunião, assim, online. Ele chamou o INSS, OAB, DPU, e acho que tinha mais alguém, para a gente conversar sobre a audiência virtual, para ver como que isso ia funcionar. E, assim, foi muito interessante, porque é bom você ver essas iniciativas, que as pessoas estão preocupadas, que o problema está posto, ninguém criou, mas o problema está aí, a gente tem que tentar lidar com ele. E aí, tentando combinar todas as regras, como é que ia fazer, que não pode conversar, tal. Mas aí você vê que a preocupação, às vezes, não está no meu lugar, assim, porque a minha preocupação é exatamente essa que você já falou. Não, a minha preocupação não é se a pessoa vai conversar ou não, que vai acabar com o sigilo do testemunho. A minha preocupação é se a pessoa vai ter um computador, ou se vai ter um smartphone, ou se vai ter uma internet que funcione para viabilizar a participação dela na audiência. Porque se ela não tiver isso, eu não vou entrar na audiência. Eu falei, eu vou comunicar que vai ser impossível participar dessa audiência porque a parte não tem condições de litigar em paridade de armas, né, que a gente chama, em igualdade com a outra parte, porque ela não tem os meios tecnológicos para tanto. E aí isso meio que ficou combinado, sabe? Tem uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que fala isso, que se não tiver realmente os meios tecnológicos para participar, o advogado ou o defensor vai comunicar e não vai ter como participar.
E a gente está enfrentando isso dia a dia, sabe? Que como a gente atua muito em matéria previdenciária, é uma população carente, uma população que já tem uma dificuldade de acesso à informação, à cultura. Então, muitos até têm um celular, mas muitas vezes são pessoas idosas que trabalham no ambiente rural, que não sabem mexer com isso, sabe? Então, a gente liga para a pessoa, porque é tudo online, né? Eu estou na minha casa, o juiz na casa dele, o procurador na casa dele e o assistido está na casa dele. Então, a gente liga, conversa para entender se essa pessoa tem primeiro o equipamento tecnológico para participar, e depois se ela consegue lidar com esse equipamento. E muitas vezes a gente tem feito as audiências aos trancos e barrancos, né? Cai a internet, volta e tenta restabelecer. Agora, em muitos casos, a gente simplesmente não consegue. Olha, não tem viabilidade técnica para fazer e a pessoa não sabe mexer, não vai acontecer. Isso é algo que está acontecendo, sabe? É uma preocupação, isso está acontecendo sim. E uma outra situação que a gente também se deparou muito agora foi com relação ao pedido do auxílio emergencial, que é esse benefício, esse auxílio que foi criado, 3 parcelas de R$600, que agora foi prorrogados para mais 2. E aí, você imagina, é um programa gigantesco, que foi criado a toque de caixa, né? Tinha que ser mesmo para lhe dar conta no meio da pandemia. E foi também um programa criado partindo da premissa de que a pessoa teria um smartphone próprio para baixar o aplicativo, receber um SMS, fazer o seu cadastro e formular o seu pedido de auxílio emergencial. Então, é assim, o benefício é para pessoas desempregadas, sem renda, que estão realmente numa situação de total vulnerabilidade. Mas ela tinha que ter um smartphone, que não pode ser um celular daqueles antigos, ela tem que ter um smartphone, com a internet, tem que ser um número próprio, baixar um aplicativo para fazer o pedido. Logo no começo, quando a DPU se deparou com a situação, a gente entrou com uma ação civil pública, fazendo o pedido, olha, pelo amor de Deus, disponibilizem outro meio para as pessoas fazerem o pedido do auxílio emergencial, porque a maior parte das pessoas que precisa desse auxílio e que preenche os requisitos para elegibilidade, que é o que eles chamam, não tem acesso a instrumentos tecnológicos que viabilizem a realização do pedido. Então, a pessoa não vai conseguir receber o auxílio, não é porque ela não tem direito, é porque ela não consegue nem fazer o pedido. Aí entramos com a ação civil pública, e infelizmente foi negado o nosso pedido. Foi negado, que, enfim, o juiz entendeu que bastava trocar o chip do aparelho, do smartphone. Mas, enfim, óbvio que isso não resolveu. E assim passaram meses, até que no final de junho, julho mais ou menos, aí eles viabilizaram o acesso da população mais vulnerável, a população em situação de rua, pôde fazer o pedido nas agências dos Correios. E aí parece que tem uma norma do Banco Central que exige que informe um endereço, e aí o endereço que eles colocavam era o endereço da própria agência dos Correios para viabilizar o pedido. Mas, quer dizer, é uma coisa tão paradoxal para mim, você criar um programa de renda para as pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia, que exige um equipamento tecnológico que, obviamente, essas pessoas que estão em situação de rua não têm acesso, sabe? Então, não adianta pensar realmente na segurança do sistema, em evitar fraude. Eu acho que é um objetivo importante, claro que é, mas antes disso, tinha que se pensar em viabilizar o acesso a quem realmente está precisando do auxílio. Esse, para mim, tem que ser a maior preocupação, sabe? Depois você vai pegar os fraudadores, quem fez errado, aí você processa todo mundo, pega esse dinheiro de volta, enfim. Mas primeiro dá alimento para quem está precisando, sabe? Porque a falta desse auxílio para quem está na rua, para quem está em situação de vulnerabilidade, simplesmente pode ter como consequência a morte. Então, entre esses dois valores, eu prefiro facilitar para quem realmente precisa e depois você resolve o problema da fraude. Mas não foi essa, obviamente, a lógica com que se desenvolveu todo o sistema. Então, é uma lógica muito cruel, sabe? É muito cruel. Então, essa dificuldade de acesso aos sistemas de informação, aos equipamentos, é algo que realmente deixa as pessoas totalmente
alheias e excluídas de um programa que era para incluí-las. Você traz uma questão importantíssima aí, Aline, porque quando a gente vê a discussão toda da tecnologia, dos processos tecnológicos que estão sendo implementados, a gente percebe isso, falta uma empatia, né, das pessoas que estão criando esses modelos, porque acho que às vezes não vive, não conhece bem a realidade. Esse negócio, quando o juiz fala assim, é só trocar um chip do celular, é muito fácil para um juiz que tem um salário de mais de 30 mil reais dizer que é só trocar um chip de celular. Mas eu vejo a realidade das pessoas, eu moro do lado de um bairro bem pobre aqui em Brasília, e eu lido muito ali com as pessoas, tal, tenho inclusive amigos ali, e eu vejo como é que é o sofrimento deles. O cara coloca um chip e ele tem ali X megas ali de uso por mês, né? Que ele já paga com muito suor, porque ele paga ali 25, 30 reais, só que 25, 30 reais para quem ganha o salário mínimo é muito dinheiro, né? E essa turma não ganha salário mínimo, porque também o cara faz um bico ali, outro bico aqui, o cara ganha 200, 300 reais por mês, então 30 reais pesa muito. E ele coloca aquele chip, usa 10 dias e acaba a internet, ele não consegue acessar mais. E achar que ele vai comprar outro chip, é só trocar o chip, não existe isso. Esse juiz, lamentavelmente, não tem nenhuma empatia de como é a realidade da sociedade brasileira, né? Tem uma outra questão também que eu falo assim, eu hoje até estava discutindo isso com uma amiga que é do Ministério Público Federal, ela é uma das subprocuradores-gerais da República, eu falando sobre o seguinte, que a gente está discutindo a Lei 8666, e eu dizendo o seguinte, o Brasil, né, eu sempre falo isso nas minhas palestras, o Brasil é o país do controle rigorosíssimo e da punição frouxa, né? E essa lógica precisa ser invertida, porque acontece, primeiro assim, quando a gente tem um país travado, né, hoje nós temos o chamado apagão das canetas, nenhum gestor público mais quer assinar nada, então nada vai para frente, e quando o cara é pego fazendo alguma coisa, não acontece nada. Então não adianta tanto controle, e cai nisso que você falou, quer dizer, o cara está mais preocupado em como é que eu controlo do que em resolver imediatamente o problema da população. Mas meu amigo Carlos Freixo, que é um folgado, porque nós estamos aqui sofrendo em Brasília, trabalhando arduamente, ele não sai lá do Rio Grande do Sul, onde ele está comendo churrasco bom, tomando vinho bom, lá no friozinho, sempre na lareira, e a gente esperando ele voltar para Brasília, ele não volta, já está lá 4 meses. Carlos Freixo, está com você aí agora para fazer seus comentários e sua pergunta para a Aline. Por sinal, aqui tá bom, viu? Tá bem controlado, as coisas estão mais tranquilas, a família tá bem. Mas o frio, eu já sou brasiliense, não adiantou, o gaúcho que foi para Brasília e enfrenta frio no sul, sofre. E eu tô aqui sofrendo no frio. Mas, Aline, achei muito bacana a sua explanação, Aline, e quero fazer um pouco da ligação disso com o que a gente tem feito nos nossos modelos de desenvolver cidades inteligentes humanas, e porque quando a gente entra no próprio site da Defensoria Pública da União, eu encontro lá, na primeira página, alguns aspectos que são voltados para o que a gente trabalha, como a educação, a moradia, serviços sociais, direitos humanos, dignidade do cidadão. Olha, isso é pensar no cidadão. E como a gente trata muito de projetos para o cidadão, que o município é para o cidadão, para a qualidade de vida, e é uma ação que a Defensoria Pública está o tempo todo sobre esse aspecto, né? Tentando sempre trazer para todos a dignidade, né? E isso importa no processo de você desenvolver uma cidade inteligente. E você trouxe um aspecto bastante focal sobre as audiências virtuais, que tratam de equipamentos, e o cidadão não tem acesso ao equipamento, como você bem reportou, e se ele não consegue lidar, né? E essa é algo que fica assim, como ponto focal para qualquer cidade que pensa em ser inteligente, ou vai pensar em ser mais humana, mas é esse um ponto que a gente tem que tratar com bastante cuidado, né? Veja bem o que a gente sempre pensa e a gente criou nas estruturas do nosso projeto. Quando a gente cria lá uma unidade chamada Núcleo de Ativação
e sustentabilidade de uma cidade inteligente humana, a gente quer que o cidadão tenha a capacidade de ter essa literacia digital, né? Que ele consiga entender tecnologia, que os estudantes consigam até mesmo criar as tecnologias, consigam usar isso, os profissionais consigam usar. Mas para quê? Para solucionar problema que o próprio município tem, né? Problemas que são definidos a partir de uma análise mais complexa, mas que o município tem, todos têm, né? E pensar nessa inclusão do cidadão, acho que é algo essencial. Hoje, no país, a gente fala num governo digital, né, muito mencionado, ou digitalização da economia. E quando tem um aspecto, e é necessário buscar isso tudo pelo governo, lógico, né, mas ele não vê como o cidadão, de fato, precisa acessar esse serviço, né? Você falou muito claro há pouco sobre o app, o aplicativo para o cidadão utilizar. E um dos aspectos que a gente analisa, que o foco não pode ser apenas tecnologia, mas é como ela trata de uma solução para o cidadão, é a própria usabilidade, né? Tem tecnologia que o cidadão até pode estar disponível, mas ele não tem uso, não faz uso porque não sabe, é complexa, né? Tem N pareceres, conectividade, né? Então, essas coisas, a gente pensa, por exemplo, quando a gente está pensando no município, a primeira coisa que tem que estar tentando fazer é dar conectividade para todo mundo, né? A iluminação pública inteligente, que é um dos aspectos que a gente trata, onde os postes se conectam com outros postes, e aí eu trago conectividade através do poste para uma comunidade, né? A praça com Wi-Fi free, onde o cidadão pode ir na praça, conectar o seu celular sem pagar nada, e ter acesso aos serviços sociais que são digitais pelo cidadão. Então, são todas batalhas que a gente faz, que a gente pensa que o cidadão, todo e qualquer cidadão, tem esse direito, né? Tem que ter direito à tecnologia, ao uso e ao saber utilizar. E esse é um desafio que você coloca assim, bem claro para todo mundo, né? Então, o município, para se tornar inteligente, para ter um cidadão com qualidade, ele precisa de conectividade hoje em dia. E a pandemia nos mostrou muito claramente que a conectividade é algo de saúde humana, de você estar conseguindo evitar um contágio, você ter uma informação mais aprimorada, qualificada, as próprias informações falsas que estão no processo que também atrapalham o cidadão. E eu vejo, então, o papel da Defensoria Pública como um papel de dar, de fato, ao cidadão aquele direito que ele tem, usando nossa modernidade, né, os conceitos que a gente fala aí de cidade humana, inteligente, criativa e sustentável. Aline, você sabe que o... Bom, antes de falar um negócio aqui para a Aline, eu preciso explicar aqui, a produção já me escreveu 3 vezes aqui, a minha câmera de vez em quando está desligando e eu estava lá em cima no quadradinho, caí aqui para baixo, mas é problema de internet, esses problemas que todo mundo vive hoje não tem jeito. Aline, a gente tem um dos temas que a gente está tratando lá no livro, né, é um tema chamado literacia digital. Eu sempre falo, literacia é fácil de entender na língua, né? Nós aqui temos literacia na língua portuguesa, a gente fala de uma forma natural, não precisa nem pensar. Se a gente tiver que falar em outra língua, a gente até fala, mas a gente não tem literacia naquela língua, né? E quando a gente fala de literacia digital, é isso, é a gente começar a treinar as pessoas, e aí você tocou bem, tanto nas pessoas mais velhas quanto nas pessoas carentes, né? A gente preparar as pessoas para esse mundo da tecnologia. Então, acho que é uma coisa que vale muito a pena dar uma olhada, vocês da Defensoria Pública da União, dar uma olhada, especialmente nesse capítulo do livro, né? Porque eu acho que é uma coisa que dá até para a gente pensar em trabalhar em conjunto aí. Eu queria te fazer uma pergunta. Tivemos lá o acidente de Mariana, né, foi 5 anos atrás, o acidente da Vale, depois aconteceu o acidente de Brumadinho, agora 1 ano e meio atrás. Vocês estão atuando aí no Espírito Santo? Bom, no caso, como você é da Defensoria Pública da União, eu até queria entender isso, porque me parece que o acidente de Mariana, como ele pega 2 estados, então aí é o Ministério Público Federal, é a Defensoria Pública da União, tal. No caso de Brumadinho, que pega só o estado de Minas Gerais, aí é o Ministério Público Estadual e deve ser a Defensoria Pública Estadual. É isso mesmo? E como é que está esse trabalho aí? A gente queria te ouvir. Eu não trabalhei diretamente nele. Trabalhei assim, participei de alguns eventos, mas eu não estava diretamente porque eu estava no ofício de direito previdenciário.
quem estava à frente era o colega do ofício de Direitos Humanos, que agora é o Antônio Ernesto Fonseca de Oliveira, aqui em Vitória. O que acontece? A gente tem algumas situações que elas demandam a atuação conjunta da Defensoria Pública dos Estados e da União, porque são aquelas causas que envolvem basicamente violação a direitos humanos. Aí a gente realmente se une e faz uma atuação conjunta. Nesse caso, então, que foi claramente violação a direitos humanos, violação ao direito ambiental, que envolvia o Estado do Espírito Santo e Minas Gerais, foi uma atuação conjunta que continua acontecendo, entendeu? Porque tem toda a população ribeirinha que foi afetada, tem toda a população indígena que também foi afetada, mares, rios, é uma situação muito complicada, e agora a gente está recebendo umas reclamações até que o instituto que foi criado para, em tese, garantir o restabelecimento da situação não está garantindo. É um dos problemas, assim, que ainda vai demorar muitos e muitos e muitos anos para melhorar aquela situação, sabe? Foi realmente um desastre sem precedentes na história da humanidade, pelo que eu já vi. Eu lembro que, na época, até mostraram outros desastres ambientais e que aquele ali foi realmente destruidor, sabe? E consequências nefastas. E essa atuação que está falando, ela é do ofício de Direitos Humanos, que aí abrange o Estado inteiro, e a gente costuma fazer essa atuação juntamente com a Defensoria Estadual. Tem várias situações que a gente tem feito isso aqui, inclusive durante a pandemia. Muitos casos de população em situação de rua, que a gente verificou que os municípios não estavam oferecendo meios para que essa população tivesse condição de melhorar a higiene, que recebesse álcool em gel. A gente entrou com algumas ações civis públicas, que foi DPU e DPE. Acho que foi Cariacica e Serra, se não me engano, aqui no estado. Em várias outras situações, a gente faz essa atuação conjunta. Você sabe que a gente tem uma atuação forte nesse tema das populações de rua, através de um dos nossos diretores, que é o Will Jin. O Jin, nesse momento, está nos Estados Unidos, mas ele trabalhou muitos anos lá nos Estados Unidos com população de rua, trouxe toda a experiência técnica que eles utilizavam lá aqui para o Brasil. Ele ficou muitos anos ali em Goiânia trabalhando com isso, e a gente dá um apoio, especialmente eu, o Beto, o Freis aqui, a gente dá um apoio pessoal, inclusive, né, para o Will Jin. Esse é um problema seríssimo também, né? Porque tem problema do crack, e de fato é uma população que é esquecida, né? Eu me lembro quando logo que começou a pandemia, o Beto me passou um bannerzinho, né? Que mostrava, eu até chorei quando eu vi lá, que era uma mãe com um filho, né? Eu acho que o filho perguntava para a mãe assim: mãe, onde é que nós vamos encontrar a nossa máscara? Era alguma coisa assim, né? Mas que assim, eles estavam embaixo de uma ponte, então refletia bem a tristeza, né, que essas pessoas vivem, o desamparo. Bom, eu estou dizendo isso tudo, Aline, porque eu acho assim, a gente quer fazer um convite ao DPU, através de você, né, para a gente estreitar um pouco mais as relações. Eu acho que a gente tem muita coisa bacana para dialogar com vocês. A gente tem muita solução para apresentar para vocês, que eu acho que a gente já tá fazendo esse trabalho com o Ministério Público, algumas pessoas, né, do Ministério Público Federal. A gente tem um trabalho bacana com a turma do Tribunal de Contas da União, o próprio governo federal, de maneira geral. A gente tem dialogado muito aí com as pessoas para apresentar essas soluções que a gente tem, que a gente vem estudando desde 2013, com muita técnica, que são coisas que podem resolver o problema dessas populações de maneira muito mais rápida do que essa expectativa que eu entendo, mas que é triste, a expectativa que você tem aí, que você coloca de isso ainda vai demorar muitos e muitos anos. A gente tem a solução para resolver isso de forma muito rápida, né? A gente precisa estreitar relações com vocês, para vocês nos ajudarem a convencer os governos, né, a tomar as atitudes que tem que tomar. E queremos te fazer esse convite para estar com a gente nesse movimento. A luta é a mesma. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Porque, assim, o que a gente percebe é que quando as pessoas começam a entender
a função da defensoria e a importância que a instituição tem, é muito essa sensação, sabe? Poxa, realmente, as temáticas são as mesmas. Agora, você imagina uma defensoria forte em todos os municípios desse país. O que não faria? Onde tivesse um juiz e um promotor de justiça, também tem que ter um defensor público. Você imagina a diferença que isso faria nesse país, sabe? Esse olhar mais humano, porque o defensor é engraçado. Muita gente passa na carreira, mas muita gente não fica, porque você tem que ter uma visão diferenciada do mundo, da vida, tem que ter esse olhar de empatia, que se você não tiver, você não consegue ficar dentro da instituição. É muito interessante isso. E você consegue ter uma visão técnico-jurídica em muitas outras carreiras. Na defensoria, você não consegue ser só técnico jurídico. Você se envolve, você se apaixona pelas coisas, você realmente se joga para tentar salvar, porque, assim, você está lidando com pessoas que não têm voz, não têm vez, e talvez você seja a única pessoa que pode tentar viabilizar alguma chance para essa pessoa ter uma vida melhor. Então, isso é realmente algo que nos inspira, que nos motiva a agir. Então, a luta é constante. Se a gente tem as mesmas temáticas, a gente vai conversar sobre isso, sim. Pô, legal. Como a gente trabalha com as cidades humanas, inteligentes, criativas, sustentáveis, normalmente, quem vem aqui no programa são pessoas mais ligadas à tecnologia. Nosso público, às vezes, fala, pô, mas vocês falam de cidade humana, a gente já entrevistou gente da área sustentável, hoje estamos entrevistando você e estamos para mostrar para o nosso público o que são as cidades humanas, né? E que para nós é a principal, por isso que ela vem, inclusive, em primeiro lugar, né? Cidade humana, para depois ser inteligente. Quer dizer, não adianta fazer cidade inteligente se não for para as pessoas. Então, eu quero ver se... Estou tentando trazer aqui a Ana Carla Fonseca, Cainha, que é uma das autoras do livro com a gente, querida amiga nossa, para falar de economia criativa também, que é uma coisa que vai ajudar muito. Tem população carente, por exemplo, no caso aí de Vitória, as paneleiras de barro, né? Que faz parte da economia criativa. Eu não sei se você sabe. Eu fui presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória. A gente tinha ali projetos de pesquisa que a gente dava bolsa. E uma vez, Aline, eu estava assistindo. Eu tô lá vendo as pesquisas, tal. E uma das pesquisas era sobre as paneleiras de barro. E eu pedi para conversar. O que eu achei interessante, porque ela estava estudando sobre o tanino. Tal. Eu falei, pô, não estou entendendo isso aqui, né? Nós estamos bancando aqui um negócio que é caro, porque eram R$2.000 por mês de bolsa e tal, para estudar tanino, né? Nós temos que ver. Aí chamei a pesquisadora lá, eu fiquei assim, apaixonado, porque ela contou o seguinte, que ela descobriu que o barro que tem aí em Vitória, ele é único no mundo. Então, a panela de barro que é feita pelas paneleiras de barro de Vitória, ele tem um tanino, ele solta um tanino que é melhor até do que o do vinho, faz mais bem do que o tanino que você tem no vinho. E o sabor da muqueca capixaba, aí feita em Vitória, com essa panela de barro, tem um sabor diferente das outras muquecas. E é verdade, eu fui comer muqueca capixaba aqui em Brasília, num restaurante, não é a mesma coisa de você comer. Lógico que não. Né? É muito mais gostoso. Mas olha que legal, quer dizer, nós estamos falando de uma comunidade ali carente, né, de baixa renda, um trabalho fantástico, isso é economia criativa, um negócio que pouca gente sabe, né, devia ser mais divulgado. Então a economia criativa ela é fundamental também no apoio a essas populações que têm aí processos criativos e tudo, né, para a gente trabalhar. Então tem bastante coisa. E eu vou deixar você aí fazer nosso programa, ele é muito rápido, tá gostoso demais conversar aqui. Se deixasse, a gente ia ficar aqui a noite inteira falando. Mas eu vou passar a bola para você falar mais alguma coisa que você quiser, fazer suas despedidas. E é isso. Vamos lá, tá com você. Eu queria agradecer o convite. Queria convidar as pessoas a entrarem no site da Defensoria Pública da União para conhecer a instituição, para ver o que é uma instituição humana, entendeu? Que precisa crescer, se desenvolver para prestar orientação jurídica exatamente para essa população carente que mais precisa de atenção. Eu acho que quando você fala em cidades inteligentes e humanas, eu acho que não tem como deixar a Defensoria de fora dessa estrutura. Eu acho que é uma das instituições que está mais ligada a essa questão humana.
Então, convido todo mundo a entrar no site, a ler sobre a defensoria, ver nossas atuações, seguir nas redes sociais, ver o que a gente tem feito, o que a gente pode fazer ainda. E é isso. Muito obrigada pelo convite, adorei a conversa. Que bom. Frei, você quer fazer aí uma rápida despedida? Não, a Aline falou bem, né? Tem tudo a ver o trabalho que a gente tem feito, né, para desenvolver cidades nesse contexto humano. Eu já observei, naveguei lá no site da Defensoria, realmente tem tudo a ver mesmo. E, André, o foco, quando a gente está pensando no cidadão que não tem o acesso, né, temos aqui um parceiro que pode nos ajudar a fazer com que o cidadão realmente tenha o acesso. Nossos projetos, dentro do que a gente já pensou, na nossa confecção do modelo que está lá no livro, a Defensoria tem tudo a ver para ser o nosso parceiro para que a coisa aconteça de fato. Obrigado, Aline. Freis, você que é um estrategista e um capturador das almas penadas desse país, o Freis, Aline, ele trouxe nos últimos 3 meses, ele trouxe mais de 350 pessoas para a rede, e eu vou passar o telefone. Vou passar o seu telefone para ele, nós vamos capturar você para fazer parte da rede com a gente. Pode passar. Vai ser bem legal. Beto Pérez, você quer fazer algum comentário aí rápido? Quero só parabenizar a Aline pela escolha do ofício, que eu acho belíssimo. Eu ouso comparar o defensor público ao médico sem fronteiras. Eu acho que é o tipo da coisa que só se faz com muita paixão e só fica, né? Como você falou, tem gente que acaba usando isso como uma passagem, como um trampolim dentro da carreira, mas os que ficam é porque realmente tem aquela alma do médico sem fronteira, né? De fazer pela paixão, de ajudar o próximo, de estender a mão para os que mais precisam. Então, quero só te parabenizar e dizer que foi um prazer tê-la aqui no programa. Obrigada. Eu que agradeço. Aline, muitíssimo obrigado. Você sempre uma pessoa inteligente, fantástica, agradável, bonita, uma mulher fantástica. Adorei ter dado aquele curso com você lá na FTV. Adorei a gente se reencontrar agora. Espero que a gente possa estreitar mais os laços aí, as relações. E você que nos acompanhou, semana que vem, eu vou tentar trazer aqui a Cainha. Não sei se vou conseguir, Freis, mas eu vou batalhar essa semana para ver se a gente traz a Cainha aqui também semana que vem, que eu acho que na sequência desse papo da Aline... Pode falar, Beto. Só para lembrar também que você estava falando das pessoas que geralmente vêm aqui, mais ligado à área de tecnologia, mas a gente vai ter o próprio Will Jin, que você falou também, vai estar aqui também. Sim, o Will Jin também, a gente vai entrevistá-lo e vai trazer o Will Jin aqui para falar das populações de rua. Mas muito obrigado a todos pela participação, obrigado Aline, obrigado Freis, obrigado Beto, e semana que vem, próxima quinta-feira, mais um programa Diálogos. Vamos ver se a gente consegue trazer a Cainha. Se não for a Cainha, vai ter alguma surpresa bem bacana aqui. Tchau a todos. Muito obrigado. Tchau, Aline. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.